Deixa eu contar uma coisa, um bastidorzinho importante do Corinthians. Amanhã, segunda-feira, vai haver uma reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians para votar as contas do balanço de 2024. E aí são duas as possibilidades. Ou o Conselho aprova ou reprova o balanço financeiro do Augusto. O CORE, Conselho de Orientação, que foi criado também para dar pareceres, recomendou ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas. Se esse parecer for referendado, abre-se quase que de forma instantânea um processo de impeachment contra o Augusto, por conta da reprovação das contas. E nesse caso específico, para esse fim, o impeachment nem precisaria da aprovação dos sócios do clube, que é onde o Augusto sempre se bancou, né? O Augusto entende que é muito forte entre os sócios e que, ainda que sofresse uma derrota de impeachment no Conselho Deliberativo, ele reverteria essa situação nos sócios. Não é o caso específico dessa votação, e muita gente está cravando lá no Corinthians, a gente que conhece a política corintiana, que o Augusto vai ter suas contas reprovadas nessa segunda-feira, tudo por causa de um crescimento de 600 milhões de reais na dívida. O Corinthians tinha uma dívida de 1 bilhão e 900 milhões em 2023 e termina 2024 com uma dívida de 2 bilhões e meio de reais. A registrar perguntas, dúvidas, sugestões. Primeira mensagem do Paulo Vinícius: que história é essa de que o Corinthians recebeu uma proposta pelo Bidon? Quando o Dorival vai ser anunciado? Paulo, começando pelo Bidon. Ekrem Konur, que é um jornalista turco que, não sei se eu que dou azar, mas quase todas as notícias que eu leio dele sobre futebol brasileiro, elas nunca se confirmam. De qualquer forma, o Ekrem contou ao longo da semana que Fiorentina, Milan e era Sampdoria, e mais um outro clube italiano tem a intenção de contratar o Bidon, e eles monitoram para apresentar uma proposta em breve. Conversei hoje cedo com o pai do Bidon, o seu Glaucio, que estava e está no Rio de Janeiro. Ele tinha ido para assistir a Flamengo versus Corinthians, né? E ele falou: Nicola, conversei hoje com o empresário do Bidon e não há absolutamente nada, tá? Essa especulação não faz sentido, então podemos descartar. Ele falou: isso é conversa fiada, não tem nada. A gente sabe que o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador, talvez dois, mas nesse momento não há propostas pelo Bidon, não, tá bom? E você também tinha perguntado sobre Dorival Júnior. Sobre Dorival é técnico, tem um acordo com o Corinthians desde sexta-feira, mas com combinado que ele começaria a trabalhar no Corinthians para valer nessa segunda, tá? Então, ele esteve em um dos camarotes ao lado da diretoria, foi assistir ao jogo ao lado do Fabinho Soldado. Nessa segunda-feira se apresenta, assina contrato e começa a trabalhar e também a receber os seus 2,5 milhões de reais mensais, valor que é dividido também com os membros da comissão técnica, contrato até dezembro de 26, foi opção do Dorival não assumir o Corinthians antes desse jogo. Ele queria esperar o jogo para depois assumir o comando do clube. Acho que escapou de uma boa, porque você já começa tomando um 4-0, certamente não seria algo muito positivo para as pretensões do Dorival. Bora falar agora sobre um pedido de demissão importante no Corinthians. Pedro Silveira, diretor financeiro e braço direito do Augusto Melo nos últimos meses, não é mais diretor do Corinthians. O pedido de demissão aconteceu nesta sexta-feira e o motivo oficial alegado é de um problema grave de saúde. De fato, o Pedro vem lutando contra esse problema, inclusive fazendo tratamento nos Estados Unidos. Mas o pedido de demissão às vésperas da votação do balanço de 2024 pegou a todos de surpresa. E há muitos que garantem que o Pedro Silveira tomou essa decisão na noite dessa sexta-feira por discordar de uma última decisão do presidente Augusto Melo. Nessa sexta, o Augusto usou suas redes sociais para afirmar que a auditoria contratada para cuidar do balanço de 2024 pediu a reabertura das contas do ano de 2023 do Duílio Monteiro Alves, algo absolutamente incomum e que demandaria uma série de processos internos. O Augusto quis dizer que a auditoria encontrou problemas nas contas do Duílio e por isso haveria necessidade de reabertura. Só que isso pegou muito mal, porque a auditoria em momento algum faz qualquer menção à reabertura das contas do Duílio. E logo o Augusto acabou sendo desmentido por vários corintianos que trabalham no clube. Diante dessa situação e como homem do departamento financeiro, Pedro teria se sentido obrigado a pedir demissão, abandonando o barco e deixando o Augusto Melo mais uma vez isolado.
Reunião em semana que vem, super complicadas para o Augusto. Na segunda-feira, a votação no Conselho Deliberativo em relação às contas dele de 2024. O parecer do CORE, o Conselho de Orientação, foi para que reprovassem as contas do Augusto. E se isso acontecer, essa é a tendência, dentro do Conselho Deliberativo, abre-se um novo processo de impeachment, dessa vez sem a necessidade da votação dos sócios. Caberia ao próprio Conselho Deliberativo aprovar o impeachment do Augusto e ele estaria fora da presidência. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.